Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus, estamos juntos mais uma vez, sejam bem-vindos ao Momento Sublime. Que Deus possa cuidar de você nesse dia. Hoje eu quero trazer para vocês mais 4 frases do livro Momento Sublime, né? E quero fazer isso para conversar com vocês sobre a oração, a importância da oração. Hoje eu quero falar sobre a oração intercessória, que é aquela oração em que nós oramos por outras pessoas, levamos outras pessoas à presença de Deus, e também a oração de contrição, que é aquela em que nós buscamos diante de Deus perdão para os nossos pecados. Então são 4 frases, 2 sobre intercessão e 2 sobre contrição. A primeira diz assim: na intercessão, o crente se vale da sua intimidade com Deus para conduzir outras pessoas à presença do Senhor. É exatamente isso que a intercessão representa. Esse modus operandi que Deus decidiu atender, né? E Ele orienta a gente para orar por outras pessoas. Foi Deus quem decidiu isso, foi Ele que nos autoriza a fazer isso. Então, quando você vai interceder por alguém, você está se valendo da sua intimidade com Deus, da sua comunhão com Deus, para conduzir outras pessoas à presença desse Deus. É como uma pessoa que precisa conversar com uma autoridade e precisa de um mediador, uma mediadora, vai e conversa com alguém que tem intimidade com aquela autoridade ou que tem acesso ao escritório daquela pessoa e essa pessoa então conduz o amigo até a presença daquela autoridade. Isso é intercessão. Na intercessão, o crente se vale da sua intimidade com Deus para conduzir outras pessoas à presença do Senhor. Uma outra frase sobre intercessão: Deus só atende a uma intercessão quando Ele aceita o intercessor. Verdade. Então, se o intercessor, ele pode orar por milhares de pessoas, mas se ele não é aceito por Deus, Deus não vai atender a sua oração, a sua intercessão. É preciso que o intercessor chegue primeiro. É preciso que o intercessor tenha acesso. É preciso que o intercessor tenha liberdade para acessar aquele gabinete, aquele escritório, tá lembrado? Então, é preciso que você tenha direito a isso. Então, se Deus não aceita o intercessor, não ouvirá e nem atenderá a sua intercessão, né? Então isso é muito importante, por isso nós precisamos cuidar de nós mesmos. Falando de cuidar de nós mesmos, então o que atrapalharia um intercessor a orar por alguém seria a sua vida não estar em dia com Deus, está sendo controlado, dominado por algum pecado. Nesse caso, nós precisamos tratar desse assunto primeiro, que é a confissão, que é a busca do perdão, reatar a comunhão com Deus, para que você então possa orar e conversar com Ele. Então, a oração de contrição é a busca da santificação na presença do que é santo e pode santificar. Exatamente isso. Quando você se arrepende de um pecado cometido e você clama ao Senhor, você ora ao Senhor, você está buscando, né, na presença de Deus, que é santo, o perdão para o seu pecado. E quando Deus perdoa o pecado, Ele nos santifica. E essa santificação, ela nos habilita a continuarmos em comunhão, a continuarmos na presença de Deus. Isso é maravilhoso. Vou repetir. A oração de contrição é a busca da santificação na presença do que é santo e pode santificar. Ele é tudo isso. Outra frase. O perdão só pode ser ministrado aos que se arrependem e buscam com fé as misericórdias do Senhor. Verdade.
perdão só pode ser ministrado aos que se arrependem e buscam com fé as misericórdias do Senhor. Então Deus só pode perdoar as pessoas que se arrependem. Deus só pode perdoar as pessoas que são honestas ao buscar o perdão e confessam com sinceridade, desejosas e decididas a abandonar aquele pecado. Pense nisso. Há muito mais, que Deus quer fazer em nossas vidas em resposta às nossas orações. Creiam nisso. Querido Pai, obrigado por esse privilégio de poder conversar com o Senhor. Muito obrigado. Abençoa os meus irmãos e amigos e alegra também os seus corações por poderem conversar com o Senhor. Lá onde estiverem, fazendo o que estiverem fazendo, o Senhor está atento. O Senhor cuida deles também. Dá-lhes a tua paz, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Temos todos um bom dia.